na sexta-feira. Assim, eles ficariam lá o fim de semana inteiro e voltariam no domingo à tarde. Na verdade, era uma tradição irmos todos os anos à cidade dos meus avós. Mas, nessa ocasião, minha prima tinha um compromisso com o namorado e a família dele, e eu tinha combinado de encontrar alguns amigos da faculdade para ir a uma festa. Naquela ocasião, não ficamos em casa. Minha prima passou a maior parte da tarde se arrumando, e o Henrique, namorado dela, chegou para buscá-la às 6. Ele ficou um tempo comigo na sala assistindo a um filme na televisão, enquanto eu esperava por ela. Depois de mais meia hora, ela finalmente saiu do quarto com pressa, puxou o Henrique do sofá e eles foram embora. Dei uma olhada no relógio na parede, já eram quase 7 horas. Eu tinha combinado de encontrar meus amigos até às 9. A ideia era irmos para a casa do Rafael, um dos meus melhores amigos, que também estava sozinho em casa. Havíamos planejado a festa lá porque a casa dele era bem maior que o apartamento dos meus pais. Além disso, era uma casa independente e não ficava no quarto andar como aqui. As poucas vezes que tentei fazer uma reunião aqui com meus amigos, os vizinhos sempre acabavam reclamando do barulho. Uma vez até chamaram a polícia. O bom é que meus pais ficaram aliviados. Como ainda faltavam algumas horas para ver meus amigos, me acomodei no sofá e continuei assistindo à televisão. Estava tão entretido que não percebi quando adormeci. Quando abri os olhos, estava tudo muito escuro. Fiquei um pouco assustado e confuso. Procurei meu celular no braço da cadeira. Eram 8 horas. Levantei, fui até a janela e abri a cortina. Aparentemente todo o bairro havia perdido energia. Parecia um pouco triste ver todas as crianças fantasiadas na rua com seus pais, pedindo doces nos poucos comércios que ainda estavam abertos, iluminados por velas. Naquele momento comecei a sentir muito frio. O dia estava bastante quente e eu só estava de camiseta. Fui atentamente para o meu quarto. Quando cheguei à porta, lembrei que havia deixado todas as velas acesas para a oferenda, que estava no corredor ao lado do meu quarto. Isso me surpreendeu muito porque tudo estava apagado, com as janelas fechadas e, apesar do frio, não havia corrente de ar. Antes de entrar na sala, procurei a caixa de fósforos na beirada da mesa. Ao passar os dedos pela toalha, senti algo viscoso e pegajoso. Pensei que poderia ser algum doce que tinha se derretido. Não me importei no momento. Continuei passando a mão na toalha até encontrar a caixa. Acendi um fósforo, mas ele apagou quase instantaneamente. Tentei outro, mas também apagou. Tirei vários que acenderam e apagaram. Pensei que estavam com defeito ou úmidos. Finalmente só sobrou um fósforo. Tirei e acendi com muito cuidado. Quando tentei proteger a chama com a mão, senti como se alguém tivesse soprado para apagá-lo. Naquele momento senti um arrepio que me arrepiou os cabelos. Olhei para todos os lados, mas estava muito escuro. A luz fraca do fósforo não iluminava muito. Corri para acender algumas velas antes de sentir novamente aquela sensação de que alguém estava soprando na minha mão. Quando a oferenda foi iluminada, percebi que parte da toalha na borda estava encharcada com um líquido avermelhado. Passei os dedos novamente e os aproximei do rosto. O cheiro revirou meu estômago. Era sangue. Recuei, assustado. Quem colocou sangue na nossa oferenda? Balancei a cabeça como se quisesse clarear meus pensamentos. Tentei assimilar o que estava acontecendo. Cheguei a pensar que talvez fosse uma brincadeira da minha prima e do namorado dela, que haviam me pregado antes de partir. Mas quase imediatamente descartei essa ideia. Nunca, em toda a nossa vida, nos demos tão mal. Até pensei que poderia ter sido um dos meus amigos do prédio. Mas a questão era como eles teriam entrado
Dei alguns passos adiante no mesmo corredor em direção ao banheiro. Abri a torneira e deixei a água correr por um momento. Coloquei as mãos debaixo da água e comecei a esfregar com força para tirar o sangue. Nesse momento, ouvi uma batida na porta da sala. Corri para me secar e caminhei até lá. Com a luz das velas, parte da sala e o corredor do apartamento estavam iluminados. Então não precisei mais tatear no escuro. Quando olhei pelo olho mágico da porta, não consegui ver nada. Esperei mais um segundo e ouvi aquelas batidas de novo. Eram 3. Devagar. Abri a porta devagar